gente, nós aqui, nossa perguntinha de hoje é: o que nos diz dos seres que se apresentam como pertencentes às frotas estelares e confederações intergalácticas da espiritualidade? Então aqui continuando essas perguntinhas aí sobre naves espaciais, discos voadores, que tem várias aqui nesse capítulo do livro Aço Intruso. E a resposta de Ramatiz é: os planos espirituais mais evoluídos contam com veículos que na espiritualidade são chamados de vimanas, apesar de também terem outros nomes. São tantos e navegam com tal frequência que suas tripulações se assemelham a anjos responsáveis pelo transporte de espíritos que ainda não se locomovem com facilidade no espaço. Muitos desses vimanas auxiliarão no resgate de espíritos desencarnados mais desenvolvidos e no transporte deles para outros planetas de maior progresso logo após o cataclismo. Essas frotas estelares e confederações formam também hierarquias de espíritos chamadas de falanges, que enviam à Terra o eletromagnetismo necessário à conscientização sobre a evolução espiritual, despertando nas mentes a força imaterial. E o maior resgate que frotas estelares patrocinam está justamente na transmissão de importantes vibrações evolutivas do Logos, de modo que, tanto antes do cataclismo quanto depois, os homens descubram o caminho de Deus, mantendo-se fortalecidos perante o desastre global. Essa é a contribuição concedida à humanidade para que ela seja resgatada mentalmente, não fisicamente, e continue seu processo evolutivo. Tais hierarquias, em geral, como são muito numerosas, criam energias em formas humanas, como se fossem espíritos, e canalizam mensagens através deles. É o mesmo procedimento dos estereótipos budistas através de entidades que representam a cura, a transmutação, o dever, entre outros. Isso permite que os homens se liguem a essas entidades com maior facilidade, tendo em vista que não conseguiriam visualizar ou entender energias puras transmitindo mensagens e informações, fruto da concentração de inúmeras mentes evoluídas que formam as hierarquias. Ok, gente, então aqui ele vai continuando nesse tema aí, falando de naves e discos voadores, nesse processo aí de fim de ciclos. A gente pode se perguntar, mas será que essas naves existem? A gente vê tanta coisa na internet ou na TV, de pessoas que veem essas naves ou não sabem muito bem diferenciar. O que a gente pode abstrair disso aí de verdadeiro, né? Ou aquilo que faz mais senso pra gente. Assim, o que em geral está nos livros espiritualistas e especialmente nesses últimos livros que têm vindo aí do Robson Pinheiro, Rodrigo Romo, vários, até do Chico Xavier falou muito pouco, mas falou naquele livro Astronautas do Além. As naves, como ele bem fala aqui, são realmente meios de transporte dos irmãos das estrelas ou espíritos que vivem em outros planetas, certo? Que tem uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Essas naves, elas vibram em diferentes frequências e conforme os espíritos que pilotam essas naves, eles podem mudar a frequência conforme a dimensão onde elas se encontram. Então, por isso que muitas vezes a gente vê materialmente uma nave e outras vezes elas desaparecem muito rapidamente, né, do mesmo ponto onde elas estavam. Por quê? Porque eles possuem uma tecnologia tão avançada que eles mudam a frequência com muita rapidez.
Então, ela está num ponto A, no próximo segundo ela já não está mais ali. Mas isso tudo é muito rápido e a gente ainda não tem a compreensão exata de que processos eles usam para materializar ou desmaterializar tais naves. O que a gente pode deduzir é que realmente elas existem vários tipos de naves, pequenas, grandes, coloridas, de formatos diferentes. Existe uma literatura muito grande dentro da ufologia, muitos livros em espanhol bem especializados também nessa parte, para aqueles que são mais curiosos. Ok, agora voltando para essa perguntinha, ele quer saber o seguinte: que papel essas naves teriam nesse processo aí de fim de ciclo? Então, Ramatiz aqui responde que realmente elas vão ser bem mais frequentes, a gente vai ver com muito mais frequência essas naves nesses anos que ainda estão por vir aí. Por quê? Porque os irmãos das estrelas, assim como todos os espíritos superiores, estão enganjados nesse trabalho de ajuda à humanidade. Então, cada um está contribuindo da forma como é melhor. Ele fala aqui alguma coisa: e o maior resgate que frotas estelares patrocinam está justamente na transmissão de importantes vibrações evolutivas do Logos, de modo que tanto antes do cataclismo quanto depois os homens descubram o caminho de Deus, mantendo-se fortalecidos perante o desastre global. Então, a gente pode deduzir dessa parte aqui que essas naves, não somente elas, mas os espíritos de luz que trabalham nesse processo aí, eles têm uma tarefa de despertar a humanidade, despertar no sentido, o nosso despertamento interior também. Então pode começar através da curiosidade, né? A pessoa, digamos, teve uma experiência paranormal, uma experiência mediúnica que nunca teve. Então aquilo vai fazer com que ela busque ler a respeito, com que ela queira saber mais, vá pesquisar. E a partir daí é que ela vai através da curiosidade, vai expandir aquele entendimento que ela tem. E tudo isso com certeza favorece nesse fim de ciclo. Por quê? Porque é o despertamento maior, né? É realmente decidir quem realmente está preparado para passar por esses momentos da melhor forma possível. Então, esses irmãos das estrelas, em geral, tem esse trabalho de auxílio à humanidade. Por que eu disse em geral? Porque a gente também tem que ter muito cuidado, porque não são todos, a gente não pode ir confiando em tudo também, a gente tem que ser bastante crítico, cauteloso para ver aquilo que realmente me serve, aquilo que é bom e aquilo que não é, certo? Não vamos também pensar que todos os espíritos aí que se dizem de luz são ótimos, maravilhosos, e não é assim, né? A gente não pode esquecer também que nós temos a nossa consciência para saber selecionar as coisas, né? Ok, por hoje é só.